Hello, minha gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eita, peraí, deixa eu trocar aqui a, a rede. Ai, meu Deus. Tá com a rede errada. Só um minuto. Estamos começando. Opa! Eu tava com a rede errada aqui no Instagram, por isso que tava travando. Eu fui mudar a rede aqui. Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação e hoje eu tenho alguém aqui para apresentar para vocês. Já conhece esse rapaz aqui? Esse gatinho esperto, né? Eu peguei esse final de semana no mercado público, né? Aqui perto de casa, ele estava lá na calçada, com uma cara de peralta, de menino traquino, e eu tive uma empatia muito grande com ele e trouxe ele para casa, né? E aí eu fiz uma postagem que viralizou, que foi para descobrir o nome dele. Foram centenas aí de, de pessoas mandando o nome, e eu estava aqui exatamente, hoje eu estava, até tive uma reunião com a equipe, eu falando que eu estava em dúvida sobre o nome dele, né? Então, eu tinha pensado em botar o nome dele de Sapeca, que foi a primeira impressão que eu disse, que ele era muito Sapeca. Depois era Peralta. E eu tenho uma gata aqui, a Serena, que a Serena reagiu muito à presença dele, com muito ciúme, foi uma confusão. E agora ele está conquistando ela, tá engraçado, eles dois brincando aqui. Só que ele é muito traquino, né? E aí hoje eu encontrei o nome dele, estou aqui apresentando para vocês, né? Eu tive um insight, porque ele tem muita energia, né? E de botar o nome dele, boa noite a todos vocês, de energia, mas eu senti uma outra coisa que é exatamente o que eu quero compartilhar com vocês. Um animal, ele traz alegria para o espaço, né? As pessoas que têm animais chegam a viver até 11 anos mais, né, pela presença do animal. Pessoas com depressão, é indicado adotar um animal. Então, até o comportamento de Serena, que ela tinha 2 gatos, mas morreram o pai e a mãe, né? Ela ficou muito carente depois. Então, a Serena melhorou, até a carência dela melhorou com a presença desse rapazinho aqui. Por isso que eu estou batizando ele de Alegria, porque ele trouxe, ele trouxe alegria, né? E mesmo com toda a reação de Serena, com todo o ciúme que ela teve, ela terminou entrando ela está no processo de conquista dela, mas assim, nem se compara, né? Que no começo ela estava querendo matar ele vivo, né? E agora ele está no processo de... E assim, não é fácil ficar com ele aqui, porque ele vai querer participar o tempo todo. Ele fica no meu colo, ele fica querendo subir no computador, então eu trouxe ele aqui para apresentar para você. Não sei se vou conseguir manter ele aqui, porque ele é muito cheio de energia mesmo. Mas aí, ó, dá uma boa noite ali para o pessoal, disse, eu cheguei para alegrar a casa, para trazer muita energia para casa. Opa, então vai lá. Então é isso aí, gente. É muito interessante isso, né? Essa coisa dos animais. Eu tive uma vez, eu fui convidado para dar aula na pós-graduação de cuidados integrativos no departamento de neurologia lá na Unifesp, Universidade Federal, Universidade de São Paulo, né, paulista, né? Que tem o melhor curso de medicina do Brasil. E aí, pois é, alegria, ele é muito especial. E aí, lá eu fui dar aula no curso de pós-graduação e teve uma pessoa que deu aula antes de mim, né? E a aula era era um grupo de pessoas, na verdade, que trabalhavam com cachorros que faziam trabalho dentro de hospitais. Olha, eu fiquei tão impressionado com aquele trabalho, e elas tinham vídeos, assim, incríveis, de crianças que não conseguiam andar, de pessoas tristes, né? Pessoas ali cheias de problemas, né? E aqueles cachorros, quando eles chegavam no hospital, quando eles chegavam no espaço, aquelas pessoas, só faltinha crianças não conseguiam nem falar, com alguns problemas de deficiências na fala, né? E vocês precisavam ver a expressão de alegria daquelas crianças, a energia que elas, lá vem ele, né? A energia que
a presença do animal proporcionava, né? Então, hoje existe estudo científico mostrando isso que eu falei para vocês, são estudos científicos, né? O David Hawkins fala sobre isso, num dos livros dele que eu estou lendo, você acrescenta até 11 anos de vida, né? Sem falar que tem pessoas que em processo de depressão crônica, que na presença, olha ele aqui, na presença de um animal, né, que está ali, e o motorzinho que ele liga, ele tem um motor aqui que liga, pronto, ele ligou o motor, que é o afeto, né, o animal, ele quando recebe, está nessa conexão do afeto, o gato tem um motor aqui, ele fica assim, vrr, vrr. Então isso aqui, gente, isso aqui, certamente, a ciência ainda vai chegar a descobrir, eu vi um grande médico americano falando sobre a ciência, ainda vai descobrir que esse ronronar do gato cura, né, porque o gato é um animal que equilibra energias, né, então se você tiver um gato de estimação e você deitar num sofá, e ele pode deitar em cima de você, o Feliz, que era o pai dele, então às vezes eu estava assim energeticamente, me sentindo meio combalido, ele ia lá em cima, ele chegava, deitava ali naquele chakra correspondente, e não tinha outra, de repente eu me sentia bem, então eu comecei a perceber que ele estava ali fazendo limpeza energética, né, e esse motorzinho que ele liga aqui, que fica o corpo todo tremendo, o corpo todo vibrando, não sei como é que ele consegue fazer isso a minha intuição diz que isso aqui é limpeza energética, ele está muito feliz, né, ele está muito, né, ele está se sentindo acolhido, né, eles são muito afetivos, né, e ele está devolvendo, é como se fosse o amor, ele está expressando o amor, né, então isso é muito legal. Então se você tiver aí com algum sentimento de tristeza, depressão, né, tá se sentindo só, então de repente faz isso, adota um gatinho assim de rua, né, porque aí você tá também contribuindo, esses bichinhos sofrem tanto. Ele, no dia que chegou aqui, ele dormiu tanto, eu acho que eu não sei se ele tava com muita fome, ele comeu um pouco, mas ele dormiu, o gato já dorme muito, né, mas ele passou uma boa parte da tarde dormindo, assim, espreguiçando, eu postei até umas fotos dele, né, então, olha, já tá com cara ele também sai da energia pro sono, já tá querendo dormir aqui, tem hora que ele tá aqui, ele chega cheio de energia, e daqui a pouco ele apaga, assim, e começa a dormir, né? Mas, enfim, a live de hoje nós vamos falar sobre um tema que nesse período, principalmente nesse período aí de quarentena, de pandemia, né, chegou muito para mim isso aí, né? Muitas pessoas no privado falando da questão da procrastinação, ou seja, essa falta de energia para se movimentar, né, para tocar o barco, para tocar a vida, né, você deixa para amanhã, vai fazer, não, vou fazer a atividade dele, deixa para amanhã, e bate aquela preguiça, aí deixa para depois, aí não, na próxima semana eu vou, e aí as coisas não acontecem, e a pessoa tem, a procrastinação, ela traz uma sensação de impotência, ela traz uma sensação de fraqueza, né, de desconexão, porque nós não estamos comandando a nós mesmos. Na procrastinação, nós estamos sendo vítimas das nossas próprias memórias subconscientes, inconscientes, né, sistemas de crença limitantes, que nos travam, que tiram energia, que puxa a gente para baixo, né, que às vezes nos amarram pelos pés e pelas mãos. Teve uma pessoa que fez comigo o coach quântico lá em Minas, que ela disse que eu acordo, não tenho energia para me levantar, não tenho alegria, não tenho força, não tenho... Ela passou por uma transformação incrível durante o curso, né, deu um depoimento lindo, né, mas a grande questão é o seguinte, né, a gente precisa entender que tudo tem uma causa, né, tudo tem uma causa. Então, muitas pessoas estão ainda naquela lógica de buscar a pílula mágica, né, por isso que tem tanta farmácia. As pessoas não caíram a ficha ainda, que lugar de saúde não é na farmácia, lugar de buscar saúde não é nos hospitais. A saúde está na natureza, está aqui, ó, óleos essenciais, que eu acabei de usar aqui, né, natureza engarrafada, né, vibração quântica engarrafada, a essência da natureza. Os óleos essenciais trazem essa vibração poderosa, e dentro da gente, né, ou seja, porque nós somos comandados pelas nossas memórias, e as nossas memórias, elas são frutos das nossas experiências, né? A grande questão é que nós temos a tendência neurológica, é quase um defeito neurológico, segundo a neurociência,
a dar atenção ao que é negativo, né? Ou seja, aquilo que é negativo nos fere, nos magoa, né? Gera um registro químico intenso. Quanto mais o significado, porque na verdade não é o seguinte, não é o fato em si, porque tem pessoas que vivem o mesmo fato e um interpreta de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ou de uma forma neutra, mas às vezes tem coisas que batem na nossa jugular, né, batem ali no nosso ponto fraco, e nós ficamos prisioneiros, porque no momento que você traz um significado, né, uma pessoa lhe faz uma crítica, você leva a sério, tem aquela coisa do apelido, a pessoa faz um apelido desse, que apelido é um negócio que pega quando a pessoa leva a sério, né? Leva a sério. Eu me lembrei agora de uma história, é tragicômica, eu vou contar para vocês, né? Que é coisa de criança, mas me veio isso agora, essa lembrança infantil. Então, eu sou lá de Serra Talhada, no interior de Pernambuco, e lá em Serra Talhada tem uma festa, uma grande festa chamada Festa de Setembro, são 15 dias de festa na época que eu morava lá, né? Eu não sei, tá com tempo que eu fui para essa festa, mas era aquele monte de barraca, parque de diversão. Eu ia com meu pai para andar de canoa, aquelas coisas, né? Tira ao alvo, né? Jogar coisa para laçar a garrafa. Então era uma diversão aquilo ali, né? E aquelas barracas eram farras, as pessoas amanheciam o dia tomando. E tinha uma pessoa, né? Que ele era meio, ele não girava muito bem de juízo, né? Aqueles loucos do interior, né? Aqueles personagens, né? E o que acontece? Ele ficava no final da festa tomando o resto das cervejas que tinha, né, nas mesas. E aí a garotada começou a chamar ele de resto de Brahma, né? Então, cara, esse negócio pegou, e ele ficou tão furioso com esse apelido. Era um apelido, né? Era um apelido que tinha um fundo de verdade, que ele ficava tomando resto de cerveja, começaram a chamar ele de resto de Brahma. E eu me lembro disso, né? Criança só precisa um pezinho, né? E aí, quando percebe, é como um animal, é como se você tem medo de animal, o animal vai lhe atacar, né? Então, o que aconteceu é que alguém teve essa ideia de chamar ele de resto de Brahma, e ele ficou muito chateado, né? Ficou puto da vida, né? Ficou revoltado, e aí o negócio pegou, né? Então, assim, as crianças se juntavam para resto de Brahma, e tinha que correr porque ele ficava louco, ele chamava palavrão, ele ficava, né, irritado. Essa memória me veio, sacanagem, né? Uma coisa, exatamente. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, né? Claro que isso, a partir do momento que a gente tem consciência, nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós nunca devemos agir de uma maneira a gerar sofrimento para ninguém, né? Então, eu estou falando apenas para você entender o simbolismo da coisa, né? O que eu oriento as pessoas nunca haja no sentido de gerar sofrimento para outra pessoa. Agora, o significado que você tem, a vida não está para passar a mão na sua cabeça. Então, você tem que entender que você vai encontrar pessoas desonestas no seu caminho, você vai encontrar pessoas sem ética, você vai encontrar pessoas sem escrúpulos, você vai encontrar pessoas muito feridas, que querem ferir também, não é? Então, essas coisas acontecem, né? Normalmente, as pessoas feridas ferem, né? E nós, qualquer ser humano no estado ferido, fere, né? Porque nós não temos a compreensão, né? Que, na verdade, não é esse o caminho, né? Porque você vai trazer para uma pessoa dessa, olha, simplesmente releve, porque se você relevar, ninguém vai lhe chamar duas vezes se você simplesmente não ligar para isso, mas aí a pessoa se sente ferida. No momento que você leva a sério uma brincadeira, um apelido, normalmente isso tem alguma coisa a ver com suas próprias memórias, sua própria história, né? O significado que você deu a alguma coisa é baixa autoestima, entendeu? Então, é importante a gente estar consciente disso, porque o que é que acontece? Né? Essas memórias negativas, essas memórias pesam, essas memórias geram sofrimento, essas memórias geram dor, geram culpa, né? Geram travação, entendeu? Então, é exatamente a pessoa povoada de memórias, a pessoa povoada de memórias negativas, ela fica muito suscetível, né, ela fica muito refém dessas memórias, tá? E aí, para onde é que vai direcionar a sua energia? Vai para ficar pensando em coisa ruim, vai ficar pensando no que não deu certo, vai ficar pensando naquilo que tira a sua energia, que tira a sua força, tira a sua criatividade, porque nós, quando estamos envolvidos em memórias
memórias passadas que nos trouxeram dor, sofrimento, alguma situação traumática. E é muito importante também aqui a gente frisar o seguinte, porque é apenas a compreensão. Às vezes, né, uma pessoa não teve a intenção de fazer uma determinada coisa, ou a intenção dela era outra e você interpretou daquele jeito. Então, o que importa é como você interpreta, como nós interpretamos. Quantas vezes eu não já fiz isso? E sofri em algumas situações, depois caiu, não era isso, não. Aí você vai conversar, não, você interpretou mal, não quis dizer isso, entendeu? Então, o que acontece é que nós ficamos reféns das dores, né? E as dores, elas são, como se fosse um buraco negro, assim, um atrator que nos leva para o campo do sofrimento, né? E aí, nessa perspectiva, né, o que vai acontecer é que você vai terminar com tanto bloqueio energético, a energia não flui, você não tem alegria, né, você está o tempo todo se sentindo ameaçado, estressado, né, você não consegue elogiar as pessoas, não consegue reconhecer o valor das pessoas, né? Então, o que acontece é que você vai, né, a sua energia vai sendo canalizada, né, para o que a Cartoli chama de corpo de dor. É o corpo de dor, né? Então você está olhando para o sofrimento, você está olhando para o que não dá certo. E quando as coisas não dão certo para a gente está operando na nossa pior versão, né? Então, quando nós estamos no foco, no sofrimento, na preocupação, nós estamos vibrando na nossa pior versão. E o que é que acontece quando a gente está vibrando na nossa pior versão? A gente atrai as situações para reforçar aquele sistema de crença, né? A vida não tem piedade, a vida não está nos punindo, a vida não está nos recompensando. Nós é que estamos fazendo isso por nós mesmos. Né? Então, é muito importante que você tenha consciência disso. Porque, às vezes, eu fico pensando, caramba, com a consciência que eu tenho hoje, a minha vida poderia ter sido bem mais leve, né? Mas eu precisava desse aprendizado porque eu não tinha clareza, eu precisava passar pela estrada, pisar em brasas, né? Eu já caminhei sobre brasa 2 vezes, mas consegui caminhar conscientemente sem me queimar. Isso aí eu já tinha alterado o meu padrão de consciência, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Mas, assim, é importante nós olharmos para a nossa vida e a gente dizer, caramba, como eu levei a sério tanta coisa, como eu trouxe peso para a minha vida, como eu trouxe preocupação, como eu trouxe culpa, como eu trouxe a dificuldade de perdoar, muita rigidez, entendeu? E aí nós vamos percebendo que nós estamos num processo de construção de nós mesmos, nós estamos num processo, nós somos artesãos do nosso próprio destino. De 14 a 17 de setembro, eu estarei realizando pela primeira vez um curso ao vivo e a cores, gratuito, né? Que é exatamente algo que foi inspirado por todo esse momento agora que eu estou chamando do novo salto quântico, né? E eu estou convidando você a participar. Se você nunca participou de um curso meu, eu recomendo que você participe. E o efeito colateral dos meus cursos é que você pode passar por uma profunda transformação. Você pode passar por processos de cura, não é que eu curo, não curo ninguém cura ninguém, é porque o conteúdo que a gente leva traz insights, né? As práticas que nós fazemos trazem, né, são poderosas, que podem exatamente virar chave, porque às vezes numa live que eu faço, às vezes num vídeo que eu faço, tem pessoas que viram, né? Você se inscreve, não, vai ser no meu canal no YouTube, viu, Wanda? Wallace Lima, então você vai aí para se inscrever, né, eu vou pedir o pessoal da equipe para colocar no YouTube o link e no Instagram, já tem aqui, a Laís está colocando, às 20 horas, tá? Você vai lá no meu Instagram, lá abaixo da minha foto tem um link, tá? Você clica lá, Wanda, e aí clica lá no link e vai levar para uma janela que vai ter na primeira linha, vai ter Maratona Novo Salto Quântico. Se inscreve lá, porque eu vou trazer um conteúdo de arrepiar mesmo. Eu estou preparando algo, né? Para se inscrever, Diná, aqui no YouTube. A Laís acabou de botar aí em cima de você, tem um link, ó, dá uma olhada aí. Laís, me manda o link aqui para mim também de novo, para que eu possa colocar no YouTube. Eu não sei se o que você está botando está clicável, porque as pessoas estão pedindo, né? Me manda aqui no meu me manda aqui no meu WhatsApp, Laís, para eu colocar para o pessoal do YouTube, tá?
Então, a grande questão está, né, a gente começar a compreender o jogo da vida que acontece dentro de nós, né? Então, a vida está pulsando dentro de nós. E muitas vezes o que está acontecendo é exatamente nós estamos agindo de uma maneira, né, que não é a melhor para a gente, né? Ela, na verdade, é a pior, né? É a pior. Quantas vezes eu não já me comportei de forma de caramba, nossa, perdi a cabeça, agi de uma maneira, né? Agir de uma maneira que não, né? E a grande questão, gente, é você perceber que quando você está numa relação, seja numa relação de amizade, seja relação de pais e filhos, seja relação de marido e mulher, seja relação profissional, seja o que for, se você tem um pressuposto em relação, já deu o nome, Rosemary, alegria, eu dei o nome hoje, no começo da live eu falo, é alegria, ficou alegria o nome dele, ele está trazendo muita alegria para casa aqui, alegria, rapaz, agora tem que estar cuidado com ele, que fica querendo roer o fio do fone de ouvido, ele não para, né? Alegria e energia, ele é alegria e energia. Então, nós vamos, com isso, trazer essa compreensão, né, de perceber o quanto nós estamos fazendo downloads de programa, né? Nós estamos fazendo downloads de programa que estão tirando a nossa energia, entendeu? Ou seja, e aí se você tivesse consciência, né, alegria, rapaz, alegria, agora talvez daqui a pouco eu vou ter que tirar ele daqui, porque ele não para, ele tá roendo o fio, né? Ele é energia e alegria, ele não para um instante. Então, o objetivo desse trabalho que eu faço é de trazer, sobretudo, autoconsciência, né? Trazer autoconsciência, trazer presença, né? Possibilitar que a gente possa expandir a nossa felicidade. E é muito importante, quando falar de felicidade, a gente entender que felicidade não é um estado que você vai estar o tempo todo alegre, sorrindo. As pessoas, às vezes, têm esse mito, né? Felicidade não é isso. Né? Uma pessoa feliz também pode passar por um momento de tristeza, pode se decepcionar, pode passar por desafios, ou seja, essa não é a questão, né? A felicidade é algo que está associado à nossa capacidade de reagir às coisas de uma maneira mais favorável, né? Ou seja, sem nos deixar aprisionar exatamente pelo nosso passado, porque o que acontece é que toda vez, né, toda vez que nós estamos conectados, né, a esse campo da energia, daquilo que nos adoeceu, daquilo que nos fez mal, daquilo que a gente interpretou, porque às vezes a interpretação, né, aquilo que nos incomodou, ele não para, que nos incomodou, né, que gerou uma decepção, um sofrimento, enfim, né, não importa se foi real ou foi imaginário, a questão é como você interpreta. Então, na medida que eu vou me conectando a olhar para as minhas memórias, né, e não estar nutrindo essas memórias, né, o que acontece é que nossa vida começa a ficar mais leve, né? Então, a felicidade tem a ver com a gente trazer mais leveza para a nossa vida, né? A gente trazer mais protagonismo, a gente começar a ver oportunidades, né? A gente não se deixar abater, né? Em meio à tempestade, a gente fica focado dizendo, não, o tempo vai mudar, em algum momento o tempo vai mudar. Espera aí, gente, eu vou ter, ele não para aqui, só um minutinho, porque tá me desconcentrando. Olha, dá um tchau aqui para o pessoal. Aí, aqui ele ligou o motor. Dá um tchau pro pessoal. Pessoal, eu vou passear, vou brincar ali com Serena, porque ele tá muito... exatamente. Só um minutinho, deixa eu trazer ele aqui. Ele é 380 volts, né? Então a felicidade é isso aí, Carla, é a capacidade da gente reagir de maneira proativa, protagonista, criativa, positiva, diante daquilo que nos decepciona, das dificuldades, porque o que acontece é o seguinte, a vida sem dificuldades, sem desafios, não teria graça, entendeu?
Nós adquirimos musculatura quando nós aprendemos a superar desafios. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse os desafios que tive desde a infância. Hoje eu tenho mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, mas eu passei mais de 20 tomando medicamentos químicos, né? Então, o que acontece é que isso, eu precisei passar pela dor, pelo sofrimento, para aprender a superar, né? Eu me lembro muito da flor de lótus, né? Tem até algumas poesias falando da flor de lótus, né? Porque a flor de lótus, ela nasce, né? Ela nasce na lama, né? Ela nasce na lama e ela desabrocha, né? Ela desabrocha ali na água, né? Reluzente, entendeu? Então, há uma transformação na flor de lótus. Né? A base dela está na lama, mas ela brota fora da água de maneira imponente, né? Então, com isso, nós vamos aprendendo a transformar os desafios em oportunidades, né? E a procrastinação, ela é exatamente o que nos leva muitas vezes a procrastinar, são as dores, são os medos, o apego o apego ali a chamada zona de conforto, né? O medo de sair daquela região, o medo de sair daquela região de conforto. Então, isso é muito comum, não é? Porque as pessoas, né, nós estamos querendo uma vida nova, nós estamos querendo ter mais prosperidade financeira, nós queremos ter melhor relacionamento, nós queremos isso, queremos aquilo, mas só que para você ir para um outro lugar, um novo lugar é um lugar desconhecido, entendeu? Então, quanto mais você está apegado às memórias negativas do passado, você tende a reproduzir exatamente essas questões, né? Ou seja, você tende a eletromagneticamente mandar um sinal para o universo dizendo, olha, manda aqui essa experiência mais um pouco para mim, porque eu estou, né, precisando disso, tá? Então, nós vamos entender, olha, gente, vocês já soltaram um aviãozinho aí, Laís, você já soltou o avião aí? Eu vou pedir agora a vocês que solta aí, olha, um conteúdo desse é muito importante que você compartilhe com as pessoas da sua família, né, com seus amigos, né? Então, cada pessoa aí se compromete a soltar 5 aviãozinhos aí, o pessoal no YouTube lembrar de curtir, é muito importante, se você curte, o YouTube reconhece, né, reconhece a importância do conteúdo e chama mais pessoas. Então, ó, cada pessoa solta 5 aviãozinhos aí para que a gente possa trazer mais pessoas para participar conosco aqui e espalhar a notícia boa, né? Que é exatamente isso aí. Vamos lá, vamos convidar mais pessoas para se conectar a boas energias, né? O soltar avião e o coração, com certeza, tudo isso é importante. É uma forma da gente compartilhar, né, conteúdos que são relevantes, né, que são construtivos para impactar a nossa vida, né? Porque a grande questão, gente, é que nós somos uma máquina de criar realidades, né? Então, nós somos uma máquina de criar realidades. Por que nós somos uma máquina de criar realidades? Porque tudo aquilo que a gente acredita, né, nós projetamos isso, né? E o que nós acreditamos, muitas vezes, estão exatamente lá nas nossas memórias subconscientes ou até mesmo inconscientes, ou seja, estão no porão, né? Porque, às vezes, eu gravei um vídeo hoje falando sobre isso. Às vezes, o que a gente vive é algo tão doloroso, né? Ou seja, às vezes, a experiência que a gente passou, às vezes, situações abusivas, de bullying, de agressividade, enfim, né? São coisas tão dolorosas, né? Às vezes, passar por situações humilhantes que nos leva ao sentimento de vergonha, que é o sentimento de mais baixa vibração, que está lá na faixa de 20 Hz, né? Então, se você passa por situações muito humilhantes, muito doloridas, às vezes você não quer nem lembrar disso, não quer nem tocar nisso, é uma ferida aberta, né? E aí, essas questões, né, muitas vezes nós empurramos, né? Quando nós reprimimos, fazemos isso de maneira automática, nós reprimimos, isso fica como material inconsciente, né? Fica como material inconsciente. E nós podemos também suprimir, que é quando você suprime de maneira consciente, você diz, não quero nem falar sobre isso, não quero nem pensar sobre isso, e aí você deixa de lado, tá? Ou você pode utilizar a estratégia do escape, que o escape é você, exatamente, eu falei sobre isso na live de ontem, você
você vai encher a cara de álcool, você vai se drogar com alguma coisa, com medicamento químico, né, com antidepressivo, com um monte de coisa, entendeu? E você vai buscar alguma coisa fora de você para... É como se você não está conseguindo conviver, né, com o seu mundo interior. O seu mundo interior é muito dolorido, você não consegue conviver com aquela circunstância, e aí você procura escapar, né? Então, todas essas estratégias, elas são válidas, mas elas precisam ser temporárias. Porque o que é que acontece? Nós não estamos aqui para viver prisioneiros do sofrimento, da dor. Nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos íntegros, né? E a vida, de alguma forma, vai nos puxar, vai nos trazer para essa realidade. Então, aquele material que você reprimiu, que você suprimiu, que você está enrolando, né, que você está procrastinando, deixando de fazer as coisas que você precisa fazer, o que é que acontece? Esse conteúdo, ele vai ficar querendo aparecer para que você olhe para ele. E como é que esses conteúdos eles ficam querendo aparecer? Como é que eles se mostram para a gente? Como é que eles nos catucam, né? Eles fazem isso através das nossas convivências, das pessoas que nós atraímos para a nossa vida, nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossas namoradas, nossas esposas, ex-esposas, nossos os maridos, ex-maridos, ou seja, todas as pessoas que fizeram parte, que fazem parte da sua vida, a partir do seu estado vibracional, você atraiu essas pessoas para que você pudesse, né, aprender com elas. Olha só que coisa mais louca, né? Você tá, olha, quer dizer que eu atraí todo mundo para a minha vida? Eu digo, é isso mesmo. Quanticamente é isso mesmo, né? Até aquelas bem tenebrosas que me fizeram muito mal, sim, foi você que atraiu. A grande questão é que nós fomos educados na lógica invertida, né? Nós nos colocamos como vítimas e nós não nos vemos nesse campo da corresponsabilidade, né? Da coautoria, né? Então, num relacionamento, quando o relacionamento não dá certo, é 50% de responsabilidade, entendeu? E aquela situação que não deu certo, se você mudar o software, você pode entender que ela deu certo se você tirar o aprendizado da situação. E você perceber que aquela pessoa, ela ocupou um papel na sua vida de orientação, porque ela trouxe, você usou a pessoa como projeção das suas imagens reprimidas, suprimidas, né? Aquilo que você estava ali querendo usar como válvula de escape, entendeu? As pessoas que nós atraímos, elas de alguma forma, elas captam porque nós começamos a mandar esse sinal, entendeu? E aí essas pessoas servem de espelho refletor, né? Trazendo para a nossa vida aquilo que nós estamos precisando aprender. Olha, isso muda, né? Isso muda a história. Tem uma história que eu gosto de contar, que é quando eu estava lá em Curitiba, eu fiz muito trabalho uma época em Curitiba, dei muitos cursos por lá, e eu estava andando na rua, né, e uma senhora, eu parei para tomar um caldo de cana, nordestino adora caldo de cana, o pessoal do sul também adora isso, né, adora caldo de cana com limão, com abacaxi, essas coisas todas, eu estava lá tomando um caldo de cana com limão, e a senhora conversando com o dono lá da barraca de caldo de cana, ela dizendo, olha, tem coisas na vida que às vezes a gente para ver e a gente se arrepende e vê que não valeu a pena. Eu me separei do meu marido, eu tinha 2 filhos, e na época eu estava com muita raiva dele, e eu me vinguei dele jogando meus filhos contra ele, né? Então eu destruí, meu sonho era destruir ele, fazer com que meus filhos odiassem ele. E ela dizendo lá para o senhor, ela dizia, mas eu não faria isso de novo, porque isso me gerou tanto problema, tanto sofrimento, né? Isso estragou minha vida, isso dificultou minha relação com meus filhos, dificultou a relação dos filhos com o pai, e eu vejo que hoje não era a melhor coisa ter sido feita, entendeu? Então, é exatamente isso, porque nós agimos por impulso, né? Nós agimos por impulso, e nós pensamos que fazendo o mal a alguém, aquela pessoa está desconectada da gente, é como se você faz o mal e o mal fica para lá, né? Você fica distante daquilo. Você gera sofrimento para alguém e o sofrimento fica lá com a pessoa, né?
Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Laís, me passa o link aqui, o pessoal não está conseguindo copiar o link, me passa o link no WhatsApp, por favor. Você passou já, não? Deixa eu ver aqui no privado se você passou. O pessoal está dizendo que não consegue. Me passa o link aí, por favor. Laís, Cris, quem tiver aí. Deixa eu pedir aqui, gente, pessoal do YouTube. Passa o link. Deixa eu ver aqui se ela está vendo. Bom, deixa a Laís me passar o link aqui. Já passou para onde, Laís? Em que grupo você passou? Você passou aonde? Eu não tô... Ah, sim, você passou, é porque eu não estava vendo, estava com a figura. Só um momento, perdão, eu não tinha visto. Eu vi só a figura e não vi, porque o celular estava em cima do link. Vou compartilhar com vocês aqui, gente. Só um pouquinho de paciência. Novo salto quântico. Novo salto quântico. Vocês podem aproveitar, chama aí mais pessoas para participar da nossa live. Esse conteúdo é tão precioso que você não tem ideia. Se você conseguir assimilar o que eu estou falando aqui, isso pode mudar a sua vida, né? Isso pode... Olha aí, pessoal do YouTube, acabei de colocar o link aí, tá clicável aí para vocês. Porque o que acontece é exatamente essa coisa do software da vitimização. O software da vitimização é um inferno. Porque o que acontece? Você fica ali de vítima, né? Você fica ali de vítima, e aí você não assume a responsabilidade pela situação que está vivendo, diz, não, o outro é que não presta, o outro, né? Então o outro é ruim, é mau, que é exatamente o que acontece muito, é muito comum isso nos relacionamentos envolvendo filho e pai, que é um problema sério isso, né? Porque a pessoa não tem consciência que quando você exclui alguém, você está criando um buraco energético dentro do relacionamento. Você está criando algo que vai envolver aquela fatura, é como se você tivesse, é uma caderneta de poupança cósmica que eu chamo, né? Então nós podemos ter uma caderneta de poupança quando a gente está praticando o bem, quando a gente está expressando o amor, quando a gente age com integridade, com honestidade, entendeu? Quando a gente se cuida, né? Quando a gente cuida do outro, cuida da natureza, então a gente vai criando uma caderneta de poupança positiva, de frequência positiva, né? E aí é aquela coisa, é dando que se recebe. Se você está dando amor, o que é que você vai receber? Né? É natural que você receba amor. Né? Mas se você está doando ódio, mentira, inveja, né? Então você é uma caderneta de poupança cósmica de vibração negativa, você está se transformando num atrator, e o universo é como se você estivesse jogando o jogo e dizendo, olha, é disso que eu gosto de maldade mesmo, eu gosto de ferir as pessoas, eu gosto de, né, pisar nos calos dos outros, né? Eu gosto de agir assim mesmo. Então, às vezes, a pessoa perde o senso, né, de bondade, né, de afeto, né, e os seres humanos, né, a linguagem universal é o amor e é o afeto, né? Então, no momento que a gente se desconecta disso, por ódio, por raiva, que é exatamente muitas vezes acontece nos relacionamentos, você está tão ferido que você quer ferir o outro. Só que você não percebe, na ignorância das leis naturais, que quanto mais você fere o outro, mais você é ferido, entendeu? Não é esse o caminho, né? E isso eu vou aprofundar no curso, né? Eu vou trazer o roteiro, passo a passo, por isso que ele é chamado, é o novo salto quântico, é o despertar para uma nova realidade. Então, as pessoas que vão participar desse curso, se preparem, né? Eu estou dizendo às pessoas, se preparem, porque vocês vão passar por uma transformação. Eu vou trazer esse passo a passo do despertar para uma nova consciência, porque nós fomos educados para sermos infelizes, gente, entendam. Nós fomos educados para vivermos doentes, né? Eu sei disso, que eu passei uma parte da minha vida doente, vi meus pais assim também. O que eu mais convivo, né? São muitas pessoas com muito sofrimento, porque 80% das pessoas no Brasil, as mortes não violentas são doenças crônicas e autoimunes. O mundo está doente. Eu realizei congresso de sexualidade e relacionamento aqui, 70% das mulheres têm problema de disfunção sexual, não tem sequer desejo, não tem orgasmo,
tem dores na penetração, então o sexo é uma coisa dolorida para a maioria das mulheres. 50% dos homens têm problema de disfunção erétil, têm problemas de ejaculação precoce, muita pressão sobre os homens, são educações tão desconectadas de homens e mulheres, que praticamente nós fomos educados para não dar certo, é muito tabu, é muito medo, entende? Então, compreender esses... E aí, todo esse lixo emocional que nós tendemos a armazenar em função daquilo que nos gerou um sofrimento, é esse lixo emocional que você reprimiu, suprimiu, né, ou disfarçou, né, ou usou uma válvula de escape, que vai cobrar fatura, ele vem. Não tem como. Vem sim. Né? Vem e vai tirar a sua paz, a sua energia. É exatamente isso que faz as pessoas procrastinarem, né? E perderem força, perderem o tesão pela vida, perder a alegria de viver, né? Então, de repente, traz um animal para sua casa, como eu fiz aqui com um gatinho alegria, entendeu? Você precisa... Agora, você quer resolver isso indo para a farmácia, tomar remédio, né? Sem chance. Sem chance. O medicamento químico é um agressor do seu corpo. Né? Você pode até tirar o sintoma ali da dor de cabeça por algumas horas, mas vai voltar. De repente volta outro problema mais grave. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. Né? Então, à medida que nós temos medo de enfrentar as nossas próprias sombras, né? Esse medo de enfrentar as nossas próprias sombras é a forma mais radical de atrair as sombras para a nossa vida. Então, ou seja, não tem... É você ir, né? Você é seu próprio cientista, muito bem, é isso aí, tem uma pessoa no YouTube aqui falando, você é o seu próprio cientista. Então, é exatamente isso que eu venho trazendo para as pessoas. Seja um cientista de você mesmo, cientista é a pessoa que está investigando. Então, perceba, quando você está fazendo maldade, quando você está destilando ódio, quando você está excluindo alguém, né, tá mentindo, né, para prejudicar alguém, tá fazendo fofoca, tá fazendo intriga, perceba que tipo de sono, qual é a qualidade do seu sono, qual é a qualidade da sua saúde emocional, entendeu? Da sua paz interior. É simples, gente, é só a gente começar a perceber, né? Perceber como é que o universo responde às nossas vibrações. Porque no momento que você começa a perceber a relação direta entre o seu mundo interior e o seu mundo interior, você vai parar, né? Vai pelo menos começar a perceber, eu tenho que me vigiar mais, né? Então, eu com todo o conhecimento que tenho, né, de vez em quando eu me pego com comportamentos condicionados, eu digo, não é esse o caminho. Então, eu estou ali me movimentando no sentido de atrair o que eu não quero. Se eu fico pensando, criando pressuposto sobre alguém, aquela pessoa vai agir assim, já fica imaginando, ela vai agir assim mesmo, entendeu? Aí você pode fazer o contrário. Eu trabalho isso no coach quântico, se comunique com alguém mentalmente, diga a ela o que você nunca disse, mas expresse o seu amor, a sua verdade, e você vai ver o que acontece. Né? Porque através do chamado neurônios espelho, né, que espelho, nós entramos em ressonância com as pessoas. Então, se você está, né, num diálogo infernal, uma pessoa aqui vai ter uma reunião e já vai começando, já vai imaginando coisas negativas sobre aquela pessoa, que a pessoa vai fazer, que a pessoa não vai aceitar isso, que não vai dizer o quê, vai acontecer isso mesmo. Já percebeu o que acontece exatamente isso? Porque você está cantando a pedra, você está na vibração do que você não quer. O universo não tem nada a ver com isso, a pessoa não tem nada a ver com isso. Você está atraindo a pessoa para o campo da negatividade, ela vai expressar exatamente o que você está imaginando sobre ela. Você está percebendo, né? Essa questão de você ignorar as leis vibracionais que regem a nossa vida, como isso gera problema, né? Deixa eu ver se eu pego aqui uma parte do... Eu estava lendo hoje, acordei muito cedo, né? E eu estava lendo esse livro, Curso em Milagres, ele realmente é impressionante, né? Ele é realmente impressionante, e eu estava vendo algumas passagens aqui, deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver. Olha aqui, olha, vou ler uma passagem para você aqui do Curso em Milagres, né?
Ele diz o seguinte: ninguém pode acordar de um sonho que o mundo está sonhando por ele. Então, às vezes, os sonhos que nós estamos não são os nossos sonhos, é o sonho do mundo, é o sonho das outras pessoas, é o sonho do nosso pai, é o sonho da nossa mãe. Então, você tem que sonhar os seus próprios sonhos, né? Ele vem a ser uma parte do sonho de alguma outra pessoa. Não pode escolher despertar de um sonho que não fez, né? Então, é um sonho que não é seu, né? Ele fica impotente, uma vítima de um sonho concebido e alimentado por uma mente separada. Então, você está desconectado, né, de você mesmo, né? Esse livro é profundo demais. É o segundo livro mais difícil de ler no mundo, de acordo com a pesquisa aí que Laís fez, né? De fato, essa mente não se importa com ele e está tão pouco preocupada com a sua paz e a sua felicidade quanto o tempo ou a hora do dia poderiam estar. Ela não o ama, mas o coloca à sua vontade em qualquer papel que satisfaça seu sonho. Tão pequeno é o valor que lhe é dado que ele não passa de uma sombra que dança, pulando para cima e para baixo, de acordo com um roteiro sem sentido, concebido dentro do sonhar vão do mundo, né? Então, você está sonhando o seu sonho ou você está sonhando o sonho do mundo? Ou você está querendo representar papéis, né? Então, essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão que muitas vezes nos leva a profundos sofrimentos, e a gente sonhando o sonho dos outros, sonhando o sonho do mundo, né? E aí é importante, né, trazer a mente para um contexto, um contexto favorável, né? Um contexto favorável onde a gente saia dessa confusão. Isso requer treino, gente. Então, no curso, o Novo Salto Quântico, eu vou criar um passo a passo, olha, se prepara aí, viu? Vai ser 14 a 17 de setembro, né? O Despertar de uma Nova Realidade, o Novo Salto Quântico. Então, quem não se inscreveu ainda, quem chegou depois, o link está disponível aí no meu Instagram. Aqui no YouTube eu já coloquei, Laís colocou. O link não dá acesso? Ué, o link não dá acesso? Como assim? Olha, amanhã a live vai ser às 21 horas, viu, gente? Amanhã eu tô fazendo em horários distintos, né? Também em função da minha demanda do meu trabalho. Então, Laís, tem uma pessoa dizendo que o link está aparecendo na minha foto. Que história é essa aí, né? Não estou entendendo, né? Vai lá que esse link que eu coloquei aí, ele está valendo. As pessoas já se inscreveram, né? É preciso aprender a sonhar os meus sonhos. É isso aí, Luciano, né? Então, isso requer também a mente, né? Então, no curso eu vou criar um roteiro de 14 a 17 de setembro. Se prepare que vão ser no mínimo 3 horas de aulas por noite, viu? Então, se prepare, bota ali um lanchinho, uma água de coco, uma coisa legal, né? E se prepare, chama lá pessoas que possam assistir juntos para vocês baterem um papo depois, troca, se você fizer a parte de algum grupo, compartilha, porque eu vou trazer um conteúdo de arrepiar mesmo, né? Para a gente essa possibilidade de despertar para uma nova realidade, né? No meu livro, né, Dê um Salto Quântico, né, na sua vida, que é um best-seller, eu tenho uma parte aqui do capítulo, né, deixa eu ver qual é o capítulo mesmo, na página 59, né, que é o capítulo 3, que eu pergunto assim: estamos destinados a sermos cansados, ser cansados e doente? Tá com saudade da live de manhã, né, Josi? De repente a gente está fazendo uns testes com outros horários, mas o horário de manhã é muito legal, a gente começa o dia, né? Também sinto falta, mas a gente pode depois voltar para amanhã. Eu estou passeando por alguns horários para atender outras pessoas também que não podem de manhã, né? Essa live vai ficar gravada, vou deixar, tá travando, mas deve ser a sua internet, viu, Wanda? Porque ninguém está reclamando. Então é importante a gente perceber o padrão energético, ou seja, qual é o estado das ondas cerebrais que estão governando, né, o nosso comportamento. Então, você tem as ondas beta, que é o estado de vigília, essas ondas beta têm 3 níveis, e o último nível é exatamente aquele mais, digamos, aquele que gera mais problema, o estresse, né? O estresse é o terceiro nível das ondas beta. E aí, quando nós entramos no estado de autoconsciência, de meditação, de oração consciente, né, de tranquilidade, de paz interior, nós trazemos o nosso cérebro para ondas
onde nós saímos, né, digamos assim, da autopunição, né, do processo do sofrimento, né? Então, e aí eu tenho uma passagem aqui do livro que eu falo sobre autoconsciência ou comportamento de boiada, que é exatamente isso, comportamento de boiada, você está sonhando o sonho dos outros, não é o seu sonho. Você está sendo cooptado, né, pelo inconsciente coletivo que está muito preso a situações de sofrimento, né, a revanche, o ódio, a pessoa querendo vingar, destruir o outro, quem pensa diferente. Saia dessa, né? Saia dessa, não entre nesses comportamentos de boiada, entendeu? Porque isso aí, né, você nunca vai, não está sonhando o seu sonho, né? Vai ler pela segunda vez, né, Rita? Que legal. E aí eu tem algumas frases de autoconhecimento dentro do livro que eu trago o seguinte nessa aqui. Não é fácil enxergar o seu reflexo em águas turvas. E com a mente turva, também não conseguimos ver com clareza. Acalme a mente, sustente amorosamente a paciência que o eleva à frequência quântica para que encontre múltiplas soluções para os desafios do cotidiano. Serenize-se. Então, a gente precisa ter esses momentos, né? A procrastinação é uma mente acuada, é uma mente agitada, né? Que está o tempo todo jogando energia, né? Direcionando a sua atenção para aquilo que é problema, entendeu? E aí você não tem energia para criar, você não tem energia para se movimentar, e você vive arrumando desculpas. Então, a pessoa que procrastina é uma pessoa que tem muitas desculpas, né? Problema com a alimentação, é problema com isso, é a relação com os pais, a relação, entendeu? Então a pessoa está sempre arrumando desculpas, né? Então as desculpas é exatamente essas válvulas de escape, você está arrumando desculpa porque você de repente poderia estar olhando para você, mas às vezes olhar para você dói, você não tem a coragem não tem perspectiva também, não sabe, né? Então o que eu vou mostrar no curso, o Novo Salto Quântico, é exatamente que existe sim o caminho. E o caminho, o melhor caminho é deixar ir, né? É deixar ir. Né? Não sei se temos tempo para eu fazer para eu fazer com vocês aqui a técnica do deixar ir, para a gente fechar, né? Para fechar a nossa live. Então eu vou fazer exatamente aqui. Por favor, coloque aí para mim aqui. Eu devo ter uns 5 minutos, eu vou fazer 5 minutos, vou fazer a técnica. Coloque aqui quais são os medos de vocês. Me coloque aqui, para eu ter uma ideia, gente. Coloca aqui embaixo, né? Quais são as angústias, né? Ou seja, o que é mais angustiante para vocês agora, né? Coloca aqui, para que a gente possa fazer essa técnica em cima, né? Vou fazer, coloca aí. Eu peço que vocês coloquem aí, medo, é insônia, é dor, é tristeza, coloca aí, é solidão, coloca aí embaixo passo rápido, né? Coloca aí embaixo que eu vou pegar as dores, medo de ter dinheiro, pronto, coloca aí embaixo, para que eu possa, insegurança, ok, coloque aí, eu vou me basear nisso aí para a gente fazer o deixa aí. Medo de ser feliz, medo de ser mãe, insônia, medo, tristeza, vamos lá, medo de não prosperar, não merecimento, doenças, solidão e insônia, medo, muito medo, né, gente? Dúvida, medo de adoecer, solidão, né? Medo de perder a visão por total, insônia, insegurança. Ok, nós já temos aqui, veja bem, seja lá o que você estiver sentindo, dúvida, medo, então o que é que acontece? Nós vamos deixar ir, olha para esse sentimento e não se envolve com ele, né? Olha para ele e não dá corda, não fica com raiva, não pergunta por que eu estou sentindo isso, simplesmente olha, porque olhar para o sentimento e alimentar é exatamente o que faz você sofrer, tá? Então eu vou usar a técnica do deixar ir, né, que é uma técnica que eu estou desenvolvendo a partir de uma junção de várias técnicas, eu estou fazendo comigo, está dando ótimos resultados, nós já fizemos aqui ao vivo, e as pessoas também falaram que se sentiram bem. Então se conecte agora ao que você quer limpar dentro de você. Então, ó, você vai me acompanhar e vai repetir o que eu estou dizendo. Eu deixo ir o medo, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a solidão, eu deixo ir o medo de ser mãe, eu deixo ir o medo de ter dinheiro, eu deixo ir
a insegurança, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir o medo de adoecer, eu deixo ir o medo de perder entes queridos, eu deixo ir os problemas familiares e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir o medo, eu deixo ir o medo de ser mãe, eu deixo ir o medo de prosperar, eu deixo ir o medo do sucesso, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir as preocupações, o medo do futuro, e eu me aceito profundamente e completamente. Eu deixo ir o medo, eu deixo ir o medo de prosperar, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a dúvida, eu deixo ir a raiva, eu deixo ir a dificuldade de perdoar, eu deixo ir o ressentimento, e eu me aceito profundamente e completamente. Agora vamos para o topo da cabeça, que tem 100 meridianos, ó, fecha a mãozinha assim, ó. Deixo ir o medo, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a dúvida, eu deixo ir a solidão, né? Eu deixo ir o medo de prosperar, eu deixo ir a tristeza, agora aqui, ó, eu deixo ir a solidão, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a preocupação, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir o medo de prosperar, eu deixo ir o ressentimento, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a mágoa, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir o medo, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a dúvida, eu deixo ir a insegurança, eu deixo ir a falta de esperança, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a ansiedade, eu deixo ir a depressão, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a falta de esperança, eu deixo ir a síndrome de pânico, eu deixo ir a tristeza, o medo de me arriscar, eu deixo ir o medo do outro, eu deixo ir o medo do outro, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a solidão, eu deixo ir a insônia, eu deixo ir a tristeza, eu deixo ir a solidão, eu deixo ir a culpa, eu deixo ir a preocupação. E agora vamos fechar rapidamente com o Ho'oponopono, que o tempo está acabando aqui, né? Aí você vai limpar dentro de você esse sentimento, é algo que está dentro de você, né? E aí nós vamos trabalhar o perdão, o amor, né? A humildade e a gratidão. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, e eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, e eu sou grato. Eu mesmo me senti bem relaxado aqui. E vocês? Diga aí uma palavra, traduz em uma palavra como foi essa experiência. Essa técnica nós vamos aprofundar, né? Nós vamos aprofundar essa técnica no curso, né? E eu peço que vocês agora, tirem um print aí, ó, eu vou dar um sorriso aqui, tira um print e poste lá. Faça um print aí, poste lá no seu stories, que eu vou repostar o seu stories, tá? E deixe uma palavra lá no seu story, qual foi a importância dessa live para você, desse conteúdo, né? Tá? Então faz um print agora aí, né? Vou dar um sorriso aqui para você fazer um print, tá? Faz um print, posta no stories, né? Me marca que eu vou repostar, né? Para divulgar também o seu stories, tá bom? E diga aí como é que você está se sentindo, alívio, tranquilidade, gratidão, excelente, aliviada, relaxamento total, emocionei, tranquilidade, amor incondicional, né?
Gratidão, excelente, leveza. Quem não sentiu nada, faz mais, repete o programa, né? Alívio. Às vezes as dores estão muito profundas, né? Alívio, respirando melhor, muito relaxante. Essa técnica é maravilhosa. Grata, paz. A live vai ficar gravada assim. Eu peço que vocês, gentilmente, que passem lá. Eu vou postar a live. Deixe lá a vontade de chorar, que bom, vontade de chorar. Tá liberando coisa aí, né? Nos Estados Unidos, né? Então você pode deixar um comentário nessa live. Comente essa live para que mais pessoas possam acessar. Os comentários, gente, nos primeiros minutos que a gente posta, ajudam a compartilhar o conteúdo. Então dá uma passada lá. Daqui a pouco eu vou postar essa live. Eu peço a você que gentilmente dê uma passada lá e dê um oi sobre como você está se sentindo após essa, não só a técnica, mas o conteúdo que eu trouxe aqui, né? Equilíbrio, sorria, gratidão. Porque você está mandando para eu sorrir, Rosemary? Então tá. Quem não fez print ainda, olha lá o sorriso, né? Faz um print aí, publica lá no seu stories e me marca, tá? Me marca que eu vou repostar. Vou repostar para que a gente possa viralizar. Carla Coelho chorou, chorar é maravilhoso, viu, Carla? Chore, mas chore bonito. Né? Choro é terapêutico, as lágrimas são curativas. Essa eu estou chamando, é uma técnica que eu estou desenvolvendo do deixar ir quântico, né? É o deixar ir quântico. Eu apresentei a vocês, né, e estou aprimorando depois que eu apliquei em mim e venho tendo resultados maravilhosos. Então, a questão é, não brigue com seus sentimentos, não fique resistindo, não fique ali descascando feridas, simplesmente olha e não dá gás, não dá combustível para ele. É isso que faz a gente adoecer. É você ficar querendo, lembrando, e pensando, e aí você repete todo o sofrimento, os seus pensamentos não param, e aí retroalimenta os sentimentos, aí você entra num... Né, é aquela coisa que eu chamo o hamster na rodinha, né? Não, mas eu estou fazendo muito esforço, eu me esforço muito, eu trabalho, mas nada dá certo, eu não saio do canto. Sim, porque você está no mesmo lugar. Você está ativando o que você não quer dentro de você, né? Então, essa é a autoconsciência que a gente vai adquirindo a partir do autoconhecimento. Então, isso é uma pitada do que nós vamos trazer lá no curso Novo Salto Quântico. Por isso que eu estou dizendo, se prepare para uma transformação. Eu estou exatamente já plantando a sementinha aqui para que as pessoas que estão assistindo as lives, quando elas chegarem no curso, elas vão chegar com uma preparação. Chame as pessoas para as lives, para que essas pessoas possam ir já entrando nesse campo da autocura, desse campo do empoderamento pessoal. Amanhã a live vai ser às 21 horas, viu, gente? E no domingo, eu tenho uma grande novidade para vocês, né? Na verdade, não é novidade, que eu já falei, eu consegui falar com o prefeito de Figueirão, né, lá no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade também que eles praticamente debelaram o Covid. Foi a última cidade do Mato Grosso do Sul que chegou o Covid, mas só 5 pessoas na cidade tiveram, viu? Assim, é impressionante o que o prefeito conseguiu lá. E eu vou entrevistar ele para vocês saberem o que eu venho defendendo, não é aumentar a imunidade, a vitamina D3, é aqui a prefeita Faberista de Cristal, no Rio Grande do Sul, e o prefeito de Figueirão está dando um exemplo para o mundo, tá? Então, eu peço que vocês... Eu vou desligar agora, está encerrando a nossa live, dá uma passada daqui a 2 minutinhos, passe lá, deixe o seu comentário, deixe as suas impressões, vamos compartilhar o que é bom, gente, vamos compartilhar o que transforma, né? E eu aguardo vocês para mais uma live com conteúdo empoderador, que é exatamente o que estou fazendo, nessa preparação que a gente está fazendo para o curso. Eu aguardo vocês amanhã às 21 horas, né? Daqui a pouco passa lá, né? Quem não tirou o print, aproveita, tira o print, publica no Stories, daqui a pouco nós vamos estar repostando também no nosso Story o seu print, tá? E amanhã às 21 horas, né? Convidem pessoas, esteja aqui conosco, nós vamos estar sempre trazendo conteúdos. Se você for começar a juntar nesses conteúdos que eu estou trazendo aqui, você já vai entrar, né, vai começar a moer a sua vida numa nova frequência, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, espero ter contribuído com vocês de alguma forma, né? Se inspirem, né? Vamos fazer o nosso melhor. É fazendo o nosso melhor que o universo nos devolve também o melhor. Beijos. E até amanhã, às 21 horas. Boa noite para vocês. Eu vou sair no Instagram, inicialmente,
E vamos sair aqui no YouTube. Quem no YouTube ainda não deu like aí, gente, aproveita o finalzinho e deixa o seu like. Essa técnica tem uma força energética muito grande, estava em uma viagem, tudo que podia ter acontecido errado começou a acontecer. No ápice onde chovia, não tem jeito, comecei a fazer essa técnica, o campo energético se abriu e tudo deu certo. Muito bem, cara, é isso mesmo. É isso aí.